Olá, sejam bem-vindos ao Papo Digital, literalmente fora do isolamento, fora do estúdio aqui da TV Câmara. A gente grava, lógico, em condições especiais, em função da pandemia, com os consultores em mídias digitais, o Paulo Milreu e o Gustavo Cândido. A gente já estava um tempão sem conversar em função da pandemia. Obrigado pelo nosso reencontro aqui em pleno início do processo eleitoral. Nelson, prazer voltar ao Papo Digital, dessa vez literalmente digital, né? Isso. Prazer estar de volta aqui, agora fazendo digital, e aí temos uma nova forma de interagir aí, o que a gente está vendo depois da pandemia aí, todo mundo online, se conectando, falando, e agora, no tema de hoje, justamente algo muito conectado a tudo isso, né? Quem quer começar para conversar sobre a questão do processo eleitoral? A gente tem uma eleição que aqui de fora, os jornalistas em si falam da dificuldade natural. Tem candidato, vou passar um pequeno briefing de uma medição minha, uma checagem junto a vários candidatos, sobretudo de vereadores. Em Bauru temos mais de 440 candidatos, né, para 275 mil eleitores, e boa parte deles são novatos. Então, eles têm perguntado muito sobre essa dificuldade de se fazem reunião, se pode ser um tiro no pé, porque o cara pode se animar lá, ou eles não terem condição física de ficar no distanciamento, se isso também surte resultado, e de outro, gente que está usando o WhatsApp aí como disparo, parece aqueles gatilhos de metralhadora que chega um banner digital a cada 10 minutos do sujeito, aí entra nos grupos e põe 5, 6, não se aguenta com a ansiedade, não sabe usar a ferramenta também. E gente que está fazendo live, aí junta só meia dúzia da família e acha que olha embaixo. Bom, você não está muito bem na campanha, porque você é uma pessoa conhecida, abriu uma live com o fulano para bater papo, ficou falando 40 minutos e não rendeu. Ou seja, tem tudo novo nesse processo digital para a gente conversar. Eu passei esse briefing, quem quiser, por favor, pode começar para a gente rodar o bate-papo. Nelson, você vê que normalmente a gente tem que dar aquele passo atrás para olhar que é um problema sempre de estratégia, né? Você vê, no momento de uma campanha eleitoral tão curta como essa, uma concorrência tão acirrada, mais até mesmo do que vestibular para curso superior aí, uma situação onde, com esse tempo curto, ainda tenta se fazer um modelo antigo que não funciona, tentando empurrar a goela abaixo uma mensagem de pessoas que muitas vezes a gente nunca viu tendo nenhum tipo de ação na cidade, ou nenhum tipo de ação política, não partidária e nem mesmo com cargos, mas ali tomando atitudes frente à defesa de algum pleito aí, de qualquer coisa para o bem da nossa sociedade, e você vê as pessoas tentando empurrar a goela abaixo através agora dos meios digitais, imagens, né, com a sua foto, com o seu número, achando que isso resolve, né? E não vai resolver. E sempre a gente tem que entender que, basicamente, a gente tem pessoas de um lado e de outro, e eu preciso saber me comunicar bem com essas pessoas, mesmo usando, e claro, usando o meio digital. E não adianta fazer dessa forma que é massiva, onde eu não sou mais um indivíduo, eu sou mais um num grupo, mais um numa lista de transmissão, e recebo aquela mensagem do nada, né? Como se fosse, eu costumei, até falei para o Gustavo um dia, de uma pessoa que mandava para mim, como se fosse aqueles carros de som que passam pela rua. Não tem jeito de você não escutar, né? Não tem jeito de você não escutar. Mas você não vai prestar atenção e não vai ter relevância nenhuma para você. Então, me parece que está havendo essa transposição aí do que já se fazia errado, agora com mais intensidade. É curioso que um dos primeiros programas que nós fizemos presencialmente lá na Câmara foi em 2018, um momento um pouco antes da eleição de 2018, e a gente falava justamente sobre isso. Naquele momento era como o digital vai impactar a campanha, né? E nós citamos naquele momento algumas possibilidades, algumas ferramentas que estavam que provavelmente iam ser muito utilizadas. A gente chegou a falar do WhatsApp, que realmente foi muito utilizado. E o que a gente percebe hoje, passados 2 anos, pelo menos aqui na esfera municipal, que é o que a gente está abordando, eu tenho uma sensação de que não houve aprendizado algum entre a última eleição e entre essa eleição, ou entre os 4 últimos anos e entre essa daqui. Eu lembro que a gente brincava, a gente
que brincou naquele dia, ainda falou assim, tem candidato que ainda põe bandeirinha na rotatória, põe meninas para ficar segurando bandeirinha na esquina, achando que isso vai funcionar, e ele tem que usar o digital. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo é que não há um entendimento do uso do digital, né? Então, primeiro, isso que o Paulo está citando, você pega uma pessoa, você diz que tem 400 candidatos, nós temos pessoas totalmente desconhecidas da esfera pública mesmo, então a gente sabe que sempre tem aventureiros se candidatando a vereador, né? O cara, ele tem ali meia dúzia de amigos ali no bairro, então ele acha que aquilo é o suficiente para ele ser eleito vereador. E ele entra na rede social e começa a disparar conteúdo, disparar qualquer tipo de conteúdo, achando que isso ou seja, usa a lógica antiga num canal digital. Ou usando o WhatsApp também, que é isso que a gente está vendo que vocês comentaram. Então, eu acho que não houve aprendizado algum. O tempo para preparação existiu, sabemos disso. A pandemia potencializou, deixou muito claro, escancarou, na verdade, para um público, para todo mundo, a importância do digital. Nós vimos isso com as empresas, com o varejo, com hábitos de compra. Então, não há dúvidas de que o digital é a solução. Nós estamos aqui fazendo um programa virtual, porque nós não podemos estar juntos. E ao mesmo tempo, eu percebo que não houve preparação, não houve estratégia, não houve procura por esse tipo de entendimento de como funciona a ferramenta. É triste. Se a gente tem esse referencial, aí tem uma divisão de grupos aí em relação ao uso de material, né? Só para citar alguns, para as pessoas não entenderem, tem um público, talvez aí pela média das estatísticas, pelo menos da minha página, e olhando para alguns candidatos, que tem um público, vamos chamar, mais maduro, e não são jovens majoritariamente, por exemplo, no Facebook, e os candidatos têm lá os seus grupos de WhatsApp. E tem o Instagram, que é muita imagem e santinho. Só que se ele ficar colocando 4, 5 vezes, já matou. Tem uma ansiedade natural que a maior parte, de novo, que eu comentei dos 440 e poucos candidatos, que eles são desconhecidos, como o Gustavo mencionou. Como é que o cara lida com esse dado se ele não vai conseguir chegar lá nos bairros onde ele já não era conhecido antes, nesta ferramenta? Seu som, Paulo. Som. Eu diria o seguinte, a candidatura a vereador, você tem muito nicho, né? Se fosse falar em nicho de mercado, no corporativo, você tem muito nicho. Necessariamente você você não se candidata para a cidade como toda, como é um prefeito. Então você vai ter o chamado ali reduto, né? Ou é uma igreja, ou é um bairro, ou é um grupo associativo. Então ali é onde é a sua força para uma potencial ser eleito, potencialmente ser eleito. Então é ali onde você tem que trabalhar. É óbvio, se você não é um cara, uma pessoa que fez aí bons relacionamentos, se conectou a bastante pessoas, e você não teve isso registrado ali no seu celular, e você não construiu um canal digital com esse público, você vai ter que ir para o corpo a corpo. E é óbvio que num corpo a corpo, onde você não conhece ninguém e vai, de repente, tentar conquistar, você tem um maior desafio, mas tem caminhos, né? Então, um caminho possível é você utilizar o que é possível e está autorizado, que é o chamado impulsionamento ou anúncios aí nas redes sociais para alcançar um maior número de pessoas para lhe conhecerem. É um passo ainda que é chamado até na publicidade digital de público frio. É aquele que ainda não sabe quem é você e vai lhe conhecer agora para entender o que você pretende fazer se você for vereador. Esse é um ponto-chave. Mas é possível você alcançar, usando algumas estratégias digitais, mais pessoas. Agora, o problema disso está, de novo, um passo antes, que é a mensagem. Pode ser usado isso como ferramenta, né? E eu costumo fazer a analogia que ferramenta é que nem martelo, né? Não sei se você sabe pregar o martelo, Nelson. Você tem que colocar o preguinho ali e você tem que dar 1 ou 2 tiros certeiros. Se você ficar tentando bater, você entorta o prego. A internet, os canais digitais são ferramentas. Se você não usar bem, não vai funcionar. Então você pode alcançar mais pessoas impulsionando, fazendo esse anúncio, mas se a mensagem estiver errada, se você estiver falando algo que não vai conectar ali com o que o cidadão bauruense espera ou quer de um vereador,
não adianta só alcançar mais pessoas. Esse é o ponto. Daí, Paulo, tem um problema aqui, a passar para o Gustavo para ele comentar, que a gente acompanha no meio, enfim, tanto cobrir a eleição, que mesmo no modelo anterior, e a gente, lógico, tem que atentar para esse novo que a gente está falando, que os candidatos já deveriam ter se preparado, porque você parte do pressuposto que eles não estão utilizando no seu dia a dia, na vida comum deles, mesmo como candidatos, as redes sociais, apesar do Novo Tempo já ter batido a porta faz algum tempo, né, para ser redundante. E aí, você tem uma saturação de candidatos. Vamos começar agora, nos próximos dias, com a campanha de rádio e televisão. Vai ser um horror de novo, porque, apesar de tudo isso, vai ser aquele 2 minutos dividido por 30 candidatos na chapa. Você imagina, divide 2 minutos por 30. Tem 442, meia hora de programa. Então, segunda, quarta e sexta, prefeito, terça, quinta e sábado, vereador, blá, 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 não dá tempo de falar o nome. E o cara está achando que ele vai conseguir ser conhecido nessas circunstâncias sem ter feito o terreno anterior, vai ficar muito difícil para ele. Vai, quer dizer, é justamente a lógica anterior, né? Mesmo o Paulo falou sobre impulsionamento. Então, por exemplo, podemos impulsionar, levar esse conteúdo lá, mas se o conteúdo não é bom, vai acontecer isso que você falou. O cara vai publicar, eu vou olhar a primeira vez, não conheço essa pessoa, ele provavelmente não vai dizer nada muito diferente do que, olha, eu sou o fulano de tal, que mora no bairro tal, e eu prometo fazer isso, isso, isso. Nesse tempo curto de espaço, ele vai falar só isso. E todos vão fazer a mesma coisa, vão falar a mesma mensagem. Com a diferença daqueles que têm ali um pouco mais de vida, de experiência e tal, e vão falar, ó, eu já fiz isso, já fui aquilo, já fui aquilo. Acabou, vai ser isso. Então, assim, isso é um conteúdo muito pobre, que é o que a gente vê na TV, a gente vê historicamente na TV. O candidato não tem muito o que falar, não tem muito espaço para falar, e com isso ele não gera engajamento algum, ele não gera, ele não transmite nada, não transmite nenhuma informação que seja útil, quer dizer, é uma pobreza, é realmente uma pobreza. Agora, onde está a falha desse processo todo? É justamente no que você falou, preparar o terreno. Eu quero ser candidato para daqui 2 anos, eu preciso começar a criar uma presença, eu preciso ser alguém, na verdade, né? A gente até volta até um pouquinho antes, né? Para não querendo analisar, mas ao mesmo tempo já fazendo um julgamento aqui, temos 400 candidatos. Com certeza nós temos 350 que não tem a mínima noção do que é ser vereador. Não tem a mínima, nunca entrou na Câmara, nunca viu uma sessão. Então, não deveria nem ser candidato, mas a democracia permite, você pode ser candidato à vontade, mas eu lamento informar que você está fazendo errado o seu trabalho, né? Agora, eu poderia ter usado melhor as redes sociais para se mostrar presente também, né? E lembrando de um fator que é muito importante, né? Eu consigo direcionar o conteúdo que eu publico na rede social para um público muito específico. Então, era possível você fazer, ao longo do tempo, campanhas direcionadas para um certo público, para uma certa faixa, um extrato ali da sociedade, entendeu? E até antes de ser uma campanha eleitoral onde tem regras rígidas. Que é a diferença entre marketing político e marketing eleitoral que pouca gente conhece, né? Na verdade, eu tinha que começar a trabalhar hoje fazendo tudo isso para daqui a 4 anos ou para daqui a 2 anos. Exato. Esse é o trabalho bem feito, né? Então, eu saio da invisibilidade para me tornar mais visível. Me tornando mais visível, eu mostro a que veio e o que eu defendo. E baseado nisso, as pessoas me conhecem para tomar uma decisão ali durante na campanha eleitoral, se esse cara é aquele que eu acompanhei, essa pessoa é a que realmente se mostrou e é ela que eu vou eleger agora, né? Porque aqueles que muitas vezes estão ali e sabem até, tem alguns que sabem que não vão se eleger, na verdade eles estão conquistando um pouquinho de visibilidade agora, mas isso não basta se você continuar invisível até as próximas eleições, né? Nesse aspecto, eu conversando com gente que gosta de militar nos partidos e com os coordenadores de campanhas mesmo sobre estratégia, as candidaturas, são 2 ou 3 aqui na cidade, sem nenhum demérito às outras, são 13 inscritos para prefeito, que têm força e grana para contratar um marqueteiro, por exemplo. Tem alguns marqueteiros de fora aqui, né, com a cidade de porte médio, que nem Bauru, que estão trabalhando com essas candidaturas. Eu conversei com eles essa semana para falar sobre esta angústia em relação à questão da mídia digital, do uso das redes sociais para candidatos a vereadores. Eles deram uma opinião que eu achei que é bastante razoável para colocar aqui na mesa, que por causa disso que nós já conversamos aqui,
na grande maioria, e isso é a realidade, 350 candidatos não são conhecidos fora do pequeno nicho onde eles estão colocados, ou um ou outro que tem reduto, sabe aquele cara que conhece o bairro inteiro, tem um time de futebol amador, mas vai no samba do sábado, é simpático, e não confundindo aí ser conhecido com o cara é bacana para festa, mas não significa que seja um perfil bom para ser vereador, né? Eles confundem isso. Além desses fatores, eles apostam numa questão que, apesar de haver, em parte da sociedade, Gustavo, uma ideia de renovação que sempre é utilizado para trocar aquele que já estava lá, que não funcionou, eles acham que, em função desses episódios, aumentam as chances daqueles que estão ou já estiveram, foram vereadores, tem muitos ex-vereadores que são candidatos, de terem mais votos proporcionais do que os outros, portanto, com eventual maior chance de se eleger. Provavelmente sim, até porque esses que já têm a experiência, também já passaram por outros momentos, outras eleições, eles têm já um pouco... Primeiro, eles já carregam um público, né? Já carregam eleitores fiéis ali, mesmo que tenham esse número seja variável de uma eleição para outra, já tem menos trabalho, né? Eles têm menos trabalho de identificação de quem eu sou. A parte com 1.500 votos já, né? Sim, sim. Quer dizer, se alguém parte de 1.500 votos, já está bem na frente, né? Isso. Já está bem na frente. Então, e as chances são realmente uma lógica que faz sentido. É uma lógica que faz sentido. Agora, e outra, né? Esses já são políticos, né? Vamos até dizer, alguns são políticos de carreira, né? Já tem vários mandatos, já tem alguns anos aí de estrada, são os que também já estão um pouquinho mais na frente dos outros, né? Na utilização das redes sociais também. Para colocar um outro dado aqui do meio do jornalismo de acompanhamento para isso, para as pessoas que não dominam o que é coeficiente eleitoral, né? Só para juntar no nosso bate-papo aqui, que é a quantidade de votos mínimo que você tem de votos válidos, né? Você pega o número de eleitores que compareceu às urnas e escolheu efetivamente um candidato, os votos válidos, e divide pelo número de cadeiras, 17 cadeiras. O último coeficiente eleitoral nosso para um partido ou um candidato, uma chapa, eleger uma cadeira, estava quase 11 mil votos. Acham que por causa disso, e mais abstenção, idosos que podem não ir, tem muitos em Bauru, votar por causa da questão da pandemia, por exemplo, só para pegar essa matemática, que isso pode reduzir. Neste percentual, cada candidato tem que ter pelo menos 10% dos votos do coeficiente para poder alçar, ou seja, na legislação atual, diferente da anterior, só para as pessoas entenderem esse dado, não é possível você se eleger com 200 votos, tendo um puxador de votos com 9 mil votos na frente. Se a sua chapa teve 10 mil votos e preencheu uma cadeira, na hipótese de ter uma sobra, você sozinho tem que ter tido pelo menos 1.000 desses 10 mil votos, se isso for o coeficiente. Pensando nessa matemática do preenchimento, tem uma disputa interna da legenda e uma disputa geral pelas 17 cadeiras, para as pessoas entenderem. Nisso, voltando no raciocínio, os mais conhecidos, que têm um know-how, já tem um scout atrás e uma quantidade de votos de saída, teoricamente tem uma vantagem adicional. E uma verba também, né, Nelson? Isso. Que tem um recurso para investir, né? Apesar da gente saber também que o digital, você pode fazer uma campanha com muito menos recursos do que se fazia antigamente, quando você fazia banners, outdoors, panfletos, camisetas, brindes e tudo mais, coisas, muitas delas que são proibidas hoje em dia. Você consegue fazer uma campanha no digital com menos recursos, mas mesmo assim você precisa investir. Você precisa pôr um dinheiro ali para poder aumentar o alcance do teu conteúdo. Então, quem também tem um pouco mais de recursos também tem mais vantagem, né? Paulo, entre os candidatos a prefeito, tem 13 candidatos, eles estão muito preocupados com o conteúdo, o QG deles de conseguir pegar ataques, robôs, e agora começa no dia 10, a gente está gravando, mas está no ar já provavelmente o programa, né? Dia 10 de outubro até 15 de novembro, na antivéspera, 24 horas, daquele cara que tem a poder de fogo que o Gustavo está comentando, tem fundo partidário, bilionário, distribuir, cidades de porte médio recebem investimento pesado em relação a isso, o Bauru não está fora desse mapa, né, no centro do estado de São Paulo, e o cara está preocupado que pegaram lá uma coisa que eu não fiz tão direito lá atrás, ou distorcer, ou algo mesmo que ele tenha na vitrine dele, a vidraça está um pouco quebrada, vou sofrer um ataque pulverizado em massa aqui, não vai dar tempo no período da campanha eleitoral,
eu identificar e agir, porque o período da campanha é muito curto. E tem um ponto-chave que você pode até agir e você não vai ter uma resposta legal, não vai resolver a percepção de quem foi impactado com a mensagem. E veja, eu só questiono um ponto nisso, Nelson, que eu acho que é uma preocupação que todos têm que ter, é que se antes também se fazia isso, mas com investimento maior, através de folhetinhos, isso era muito comum, tinha que ter muito investimento para imprimir muitos folhetos de uma fake news, de uma mensagem que necessariamente não era verdadeira, ou pairava ali entre verdade e mentira e era distribuído. Ali precisava de investimento. Hoje, na tecnologia, lê do engano que precisa ter fundo partidário milionário para fazer. Precisa só entender de tecnologia, entender de ferramenta, e você consegue, com um pouco menos, um pouco de dinheiro, mas não tanto como se imagina, que é algo de investimento milionário, fazer isso. É óbvio, da intenção. É muito mais barato, é muito mais barato. Então, existem ferramentas baratas que permitem fazer isso. Inclusive, como esconder isso. Então, é possível, sim, qualquer candidato desses fazer isso. Desculpa, o WhatsApp é a ferramenta, é o método mais simples de se fazer isso, né? Que é o que a gente vê assim, no Brasil. Se a gente for falar sobre esse efeito nas eleições, historicamente, aí a gente vai ter que citar aquela nos Estados Unidos, Obama, Brexit. Aí você vai ver que ali, né, em outros países, o Facebook foi muito mais utilizado. Mas no Brasil, nós vimos que o WhatsApp é a grande ferramenta utilizada na eleição. E para fazer isso que o Paulo está falando, que você citou, a divulgação de uma informação, fake news ou não, semi-fake news ali, você pode fazer pelo WhatsApp e é muito difícil controlar, você não tem como controlar. Agora, a gestão da campanha tem que estar preparada para a crise na rede social, né? A crise no digital, a gestão da crise no digital, né? Que as empresas têm aí sempre pensado sobre isso, porque tem hoje em dia a tal da cultura do cancelamento e a possibilidade de se falar muito, se você tem essa liberdade de falar, de fazer a crítica, de postar ali. Mas é preciso que haja essa observação direta, porque pode acontecer isso que você está dizendo, alguém joga uma bomba ali e isso precisa ser rebatido com muita velocidade. Isso. Agora, se isso dá para pulverizar, um candidato que sofre mais ataque, por exemplo, aqueles que estão mais visados na frente, né, ele tem um problema a ser resolvido. Bom, tem um que é muito difícil, que eu citei. Ele não vai ter tempo de resposta jurídica para isso. Não tem jeito. Mas às vezes o tempo de resposta jurídica não muda a percepção. O tempo de resposta jurídica e tudo mais muda a percepção. Veja, Nelson, o ser humano em geral, e aí nas eleições faz parte disso, e tudo que você disse para contextualizar que estão privilegiados aqueles que estão lá e tudo mais, o ser humano em geral, ele não quer errar. Ele não quer votar errado. Ele não quer testar. Ele está muito ali, eu vou votar nesse porque eu sempre votei e deu certo. Vou comprar esse produto porque ele dá certo. Por que eu vou mudar agora? Né? Então, aqueles que de alguma forma estão satisfeitos, ou o candidato, ou hoje o atual vereador que tem o seu eleitorado, ele está muito mais garantido. Sim, não tem dúvida. De qualquer forma, isso cruzado com as campanhas, a gente pegando as campanhas mais tradicionais que a gente comentou lá atrás, né, onde grupos, montou-se até uma CPI no Congresso por causa disso, tentaram regulamentar isso na internet, para alguns funcionou, ainda está pendente a legislação, funcionou mais como uma ideia de travar, de botar uma mordaça nos meios digitais, que não acabou sendo votado no Congresso, mas dos disparos, por outro lado, de financiamento de campanhas no nível em que ocorreu na eleição presidencial, né? Sistematizadas em milhões, que aí é outro custo. Agora, quando você joga isso para a aldeia aqui, você chama a atenção com um dado importante, porque você tem um custo muito pequeno para atingir o mesmo objetivo numa praça muito menor. Vou correr o risco de ensinar o que é possível fazer, mas tem software que faz a geração de números aleatórios de celular e checa se ele é um número de WhatsApp ou não. Então ele pega um 14, começa a fazer a geração de número aleatório e ele checa se é 14. Beleza, mas aí não tem uma segmentação. Eu tenho a possibilidade de usar um extrator de celulares de Instagram.
Porque o Instagram você tem o seu celular lá, eu extraio o celular. Jogo isso e tenho a possibilidade com ferramentas de mandar essas mensagens como se fosse um ser humano. Mando uma, aguardo 10 segundos, mando outra, aguardo 5 segundos, mando com um emojizinho e ainda mando mensagens com a mesma linha, com a mesma mensagem, mas escritas de forma diferente, para o WhatsApp não perceber que eu estou fazendo isso com o robô. Então, a tecnologia tem. Eu vou assim, me desculpa quem quer legislar em cima de algo que não será possível legislar. Porque a tecnologia vai mudar, os comportamentos vão mudar, e se tentar buscar legislar em cima de algumas coisas estruturadas hoje, elas serão destruturadas ao longo do tempo. Não tem como. Você achar que... Não, está querendo chamar a atenção que nesse campo o estruturar significa tratar o tempo inteiro com o risco de tornar velha a lei? Exato. Na verdade, já existe lei para se aplicar no que você está querendo legislar. É difamação? Eu tenho que aplicar uma lei que já existe. O que mais? Qual a opção que eu tenho mais? Calúnia, injúria, difamação, né? Com danos morais. Acabou. Acabou. É isso que você vai fazer. Ah, mas eu tenho uma perícia técnica. É uma outra coisa. Agora, inventar uma coisa nova, mas me desculpar, não vai funcionar para tentar dizer o que é ou não é verdade. Não vai conseguir. Então, nesse mundo agora, o grande problema é que nós corremos com uma tecnologia muito rápida, um ser humano se adaptando a essas tecnologias, porque o Homo sapiens se adapta o tempo todo, né? E aí, ficando acessível para qualquer um fazer as burradas, até errar, né? Gustavo, quando eu comentei das vantagens do ponto de vista numérico, de quem já é conhecido, eu acompanhei aqui, lógico, não conheço os 442 candidatos, mas que tem muitos, como eu disse, que são desconhecidos, mas de tanto militar no meio do jornalismo, eu acabei identificando isso. Alguns fizeram uma pequena lição de casa aí, vamos dizer assim, de ponto de partida, se não for completa inteira. Me refiro a alguns, por exemplo, você pega candidatos que são psicólogos, fizeram lives nos últimos 3 meses antes da campanha, conversando sobre problemas de psicologia, era estratégia de conhecimento. Tem cara da área de literatura que fez um monte de live para tratar de livros do Jorge Amado ao Machado de Assis, ao Oscar Wilde, ou seja, tentou estabelecer uma forma de se conectar nesse meio como preparativo. Esse cara não jogou bola fora, não, né? Não, com certeza não. Com certeza não. Fez o que a gente estava comentando que era necessário, né? E aí você está citando casos bem diferentes, né? De temas muito específicos da área e que eles aproveitaram isso, principalmente nessa época da pandemia, na qual as lives se tornaram uma ferramenta muito utilizada e criou-se uma cultura, né? Todos os dias existem lives, você pode acompanhar lives de muitas pessoas sobre vários temas. Então, aqueles que também aproveitaram esse caminho, já pensando ali na frente, na eleição, fizeram certo. Mas você citou um caso curioso no começo, você citou um exemplo ali, que também não é assim. Eu acho que esses que já fizeram, já começaram a criar um público. Tem muito a questão da consistência, que a gente sempre fala aqui, falamos em outros programas sobre a importância da consistência do conteúdo, né? Eu sempre compartilho um conteúdo daquela forma para aquele público, eu vou educando esse público a entender quem eu sou e qual é o meu conteúdo, né? Por isso que é preciso ter uma regularidade. Então, esses que fizeram isso lá atrás conseguiram criar isso. Então, não adianta hoje eu sou candidato, vou começar a fazer live hoje, hein? E aí eu realmente chamo meus amigos, o pessoal da família e começo a fazer uma live. É totalmente inútil? Não diria que é totalmente inútil, porque de qualquer maneira hoje em dia a gente pode fazer as lives, elas ficam armazenadas ali, dependendo de que plataforma eu estou usando. Fica armazenada ali, ela pode servir como um conteúdo que vá realmente me apresentar alguém novo, né? Mas não é a melhor... não é a solução a solução para quem não fez isso antes, né? De qualquer maneira, o vídeo, vamos lembrar que o vídeo é uma ferramenta muito importante, né? Dos tipos de conteúdo, acho que também sai na frente quem está fazendo vídeo, Nelson. Não adianta querer reproduzir aquela ideia do panfleto, a ideia da foto com o número do candidato, a fotinho e tal, o número do partido, reproduzir isso como se fosse
um banner, como você chamou, né? E ficar publicando aquilo ali, porque isso vai fazer o mesmo efeito que tem o panfleto que você encontrava na rua, ou o cartaz que a gente via antes no muro, colado no poste. Eu vou simplesmente ver uma cara, um nome, um número, e isso não vai me dizer nada. Então não adianta eu utilizar esse tipo de comunicação, é muito pobre. E, claro, pulverizado por esse número de candidatos na rede social. Então isso é muito pobre, vai passar batido na timeline de quem estiver vendo. O vídeo, ele já mostra que a pessoa tem, número uma facilidade de comunicação melhor, uma possibilidade de conversar, de passar um conteúdo de uma maneira melhor, e ele alcança mais, gera mais engajamento o vídeo, né? Então, a pessoa pode parecer um pouco mais preparada se ela utilizar a ferramenta em vídeo. Isso pode ser positivo para a campanha. Você vê, a capacidade de comunicação do candidato precisa ser melhor, porque agora ele é à frente de todos esses vídeos. Não adianta eu tentar chamar alguém para fazer esse papel por mim. Na verdade, sou eu nas minhas redes sociais como candidato, falando a minha mensagem, né? E é importante a gente lembrar que o vídeo no digital, ele não tem aquela necessidade da superprodução, né? Além dele ser um conteúdo que engaja mais, eu não preciso fazer um vídeo como aquele vídeo que era feito para a TV, para a campanha política da TV, e que a gente sabe que muitos vão fazer ainda, né? Faz o vídeo visitando o bairro, dando a mão para eleitores, segurando criancinha, fazendo assim com a mão, mostrando que está trabalhando no escritório e tal. Esse ok, vão fazer ainda esse tipo de vídeo, mas não é necessário. Inclusive, o que eu faria também, utilizaria o meu público, utilizaria outras pessoas, conversaria com o público e colocaria essas pessoas no vídeo. Quer dizer, você imagina que as pessoas elas gostam de se ver na tela. Então, se eu estou conversando com o público na rua e depois essa pessoa vai falar, olha, entra lá na minha rede social que você vai estar lá, depois você compartilha, eu posso gerar uma rede de compartilhamento natural com pessoas com as quais eu converso como candidato. Então, o vídeo é uma ferramenta muito poderosa, né? Então, quem também já está utilizando isso, está na frente. Tá, dá um toque sobre isso. Vou falar o nome dos candidatos aqui para cuidar de não citar ninguém, não deixar de citar outros, né? Mas tem candidato que está fazendo isso interessante. Por exemplo, tem um aqui em Bauru, que ele já apareceu na tela na seguinte circunstância. Ele pega para comentar primeiro, três deles apresentaram, não, ele nasceu lá no meio da roça, ele foi um menino simples, foi engraxate, não sei o quê, e aí foi trabalhou na mercearia, depois foi estudar, foi na escola, ninguém de mostrar a professorinha falando, ele era um menino bom, ele mesmo falando dele, bom, até ele chegar num empresário ou num cara bem sucedido na área em que ele atua, tal, fez pós-graduação, não sei o quê, para que eles fizeram. Esses são mais um também fez curso superior e é candidato aqui em Bauru, ele colocou a dona de casa lá na casa dele, com a colaboradora lá lavando na pia, ele lavando o prato, falando dele, aí mudou lá para a mercearia onde ele trabalhou, o cara da mercearia falando dele, ele do lado de fora do balcão, ele inverteu os papéis, eu achei diferente. Roteiro vem antes de produção, roteiro vem antes da produção, vem antes de tudo, né? Então, assim, foi pensado estrategicamente, porque é melhor eu falar de mim mesmo ou alguém falar de mim? Se alguém fala de mim, tem muito mais credibilidade. Então, foi muito mais bem planejado, né? Ele utiliza esse testemunho de pessoas, né? É a prova social aí, né, Paulo? Quer dizer, eu tenho alguém falando de mim e está me recomendando de alguma maneira, né? Que esse é o grande lance, né? Se eu tenho um terceiro nesse vídeo falando de mim, ele está me recomendando. Porque o simples fato dele estar no vídeo já é uma recomendação. Tem uma outra dúvida aqui, que é uma minha mesmo, que eu já tinha de antes da campanha, independentemente da campanha. Muitos utilizaram durante a pandemia, para contatos, negócios e para outras finalidades tais, usar sequências de lives, né? E tem alguns que fazem uma live por dia. Um overdose de lives aí. Depois, eu não sei vocês, mas eu ouvi muitos curiosos que iam lá e ver, mas o fulano fez a live, o candidato ou candidata, tá? E tinha 15 lá na sala dele, porque os números, mesmo na publicação do Facebook, do YouTube,
eles acabam entregando se o cara foi bem assistido ou não. Até que ponto esses indicadores que são mostrados lá é um indicador ruim para o candidato, ou, né, ou até que ponto fazer live, fazer bate-papo, fica uma hora lá conversando sem roteiro, sem ter um direcionamento, abre-se conversa sobre tudo, de culinária, não sei o quê, vale a pena. Eu vi um caso de um candidato também hoje, foi pré-candidato, fazendo live dessa mesma forma, mais de 3, 4 meses, ele começou a fazer live, chamando pessoas distintas para falar sobre a situação de Bauru, em aspectos distintos, com profissionais distintos. E aí, quando eu sou convidado para uma live, eu atraio meu público. Quando o outro é convidado para a live, atrai seu público. E aí, quando você faz live, e aí eu vou dar uma dica técnica, principalmente no YouTube, que é a maior rede social brasileira, não é Facebook, não é Instagram e não é o WhatsApp. O YouTube é a primeira, passou ano passado o Facebook, depois do Facebook. Você tem a vantagem, se você fizer antecipadamente, se eu tivesse feito, que no YouTube você procura. E aí eu encontraria aquela live com aquele conteúdo. Mas o problema-chave aí também não é só fazer a live, não é só fazer o vídeo, é como você conecta num quebra-cabeça, e aí é a estratégia, todo esse conteúdo que você produz. Eu posso pegar uma live ou um vídeo, um pequeno trecho, legendar, para que naquele trecho tenha uma lógica que eu quero passar e publicar esse conteúdo. Eu posso pegar uma live que eu fiz há 2, 3 meses atrás, enviar para a minha lista de e-mail, criando uma mensagem que tem um contexto dizendo: olha, eu já falava há 4 meses neste meu posicionamento. Então, é claro que se isso fosse pensado estrategicamente, você teria um resultado diferente. Agora, Nelson, com poucos dias de campanha, agora está praticamente, com raríssimas exceções, definido para aqueles que já tinham aí o seu eleitorado, o seu relacionamento de prazo, de médio prazo ou longo prazo. Isso que o Paulo está falando é importantíssimo, que é essa questão da estratégia. Quer dizer, se você sabe para que você está fazendo esse conteúdo, para que você está fazendo, isso vai indicar até que tipo de tema que você fala. Então, por exemplo, você citou aí, o cara às vezes ele abre uma sala e fica aberta lá a sala falando de alguma coisa. Vamos falar de um assunto hoje. Hoje eu quero falar de Esse é um tipo de conteúdo assim que ele é espontâneo e tudo mais, ele tem até um valor, essa questão de, vamos abrir aqui para vocês fazerem perguntas e tudo mais. Só que você não pode se utilizar só desse tipo de conteúdo, porque a fórmula esgota. Né? Aí eu consegui juntar todo mundo ali, fizeram perguntas, tal, foi um ótimo conteúdo. Se você fizer isso semana que vem, não vai ter a mesma quantidade de pessoas fazendo os mesmos tipos de perguntas, então você tem que, na verdade, ir mesclando, né? Hoje eu vou falar desse tema, pensando que depois vou refazer um recorte, vou usar depois. Hoje eu vou falar desse tema, né? Depois que eu terminar toda essa live que teve 15 pessoas assistindo, que não tem problema que teve 15, eu vou pegar esse conteúdo, eu vou publicar ali no YouTube, eu vou criar um outro conteúdo, eu vou usar um pedaço dele. E aí, esse 15 que teve aqui inicial, não me importa às vezes, porque ele vai se tornar em milhões lá milhões, eu estou exagerando, no YouTube, né? Ele pode se tornar em muito mais em outra rede social, depende de como eu utilizo o conteúdo, né? A questão é que, às vezes se produz uma live sem pensar que, na verdade, ela é um conteúdo, um ativo. Na verdade, ela vai se tornar ali, né, algo que depois eu vou poder usar, né? Paulo, pensando nisso, até que ponto, então, que ainda dá tempo, quando nós estamos gravando aqui, para quem não cuidou disso, saiu correndo, mas de monitoramento profissional em relação à equipe de campanha, sobretudo dos 13 candidatos a prefeito aí que solicitaram inscrição. Eu estou falando 13 porque o pessoal está divulgando 14, tá? Só para uma informação, mas o candidato do PCO não entrou com os pedidos do registro na campanha eleitoral, para não acharem que eu confundi se são 13 ou 14 aqui. Bom, tem 13 candidatos a prefeito e alguns deles têm equipes de monitoramento de estratégia para saber o que estão falando lá na página do Facebook dele. Tem página pessoal e página do candidato, tem gente que ainda está com 2, 3 páginas aí, né? E tem candidato que está com o candidato, vou usar o meu nome como referência, as pessoas vão entender, Nelson 1, 2, 3, 4, já tem 5 páginas dele, enfim, vira um arsenal, porque o Facebook pessoal tem 5 mil e ele montar só a página. Bom,
um monitoramento de conteúdo, para saber o que as pessoas estão falando de mim, do que eu publiquei, para eu, a partir disso, conversar com a estratégia de campanha, do ponto de vista de comunicação, para eu tocar esses 45 dias. De novo, já deveria estar sendo feito há bastante tempo. Não faz sentido mesmo para vereador, mas talvez até faça sentido para vereador, Nelson. E vou dizer uma coisa para você, de novo, a tecnologia é barata, talvez o profissional seja caro para fazer isso, porque o profissional tem que entender esse assunto. Como eu trabalhei com isso, eu tive software há anos atrás fazendo isso, monitorava milhões aí. 10 anos atrás eu já monitorava redes sociais no Brasil inteiro para grandes empresas e até mesmo partidos. E você vê, ele vai dar indicadores. Dá para fazer já, dá para começar já, porque eu consigo, ao começar a monitorar, usando uma ferramenta, eu consigo recuperar dados de meses atrás. Eu começo a entender o que está acontecendo, né? Na verdade, num marketing de governo, se eu fosse eleito, eu também continuaria fazendo monitoramento. Então, é algo rápido, objetivo, e dá para você começar a entender qual é o sentimento da população em relação aos candidatos, à sociedade, ao que ele espera, às necessidades. Pensa, o que agora eu, como candidato, seja vereador, mesmo não podendo resolver, mas sendo prefeito, deveria estar falando neste momento? Na minha opinião, talvez, e é a minha opinião, não estou monitorando nada para saber, na minha opinião, talvez o que está aparecendo lá seja muito mais falar de emprego do que de saúde, mesmo na pandemia. Porque a dor da saúde, ela existe a partir do momento que eu estou sobrevivendo, comprando comida e vivendo uma vida mínima. Aí eu começo a preocupar com saúde, mas as pessoas estão sem emprego. O problema agora é o emprego. E aí eu vou para preocupar com a saúde. Eu não falaria nunca, num momento como esse, em educação. Não que ela não seja importante, mas eu primeiro preciso comprar comida, para depois eu estar bem de saúde ou não, cuidar da minha saúde, para depois eu pensar em segurança, para depois eu pensar em emprego. E se eu monitorasse, eu não estou fazendo isso, então é a minha percepção, se eu monitorasse, talvez eu já encontrasse essas informações disponíveis nas redes sociais. Em escala, não naquele reduto, aquela redomazinha que eu vivo do meu próprio perfil, onde as pessoas não estão precisando de emprego, as pessoas estão bem de saúde, as pessoas estão em casa. Mas não é. Você precisa pegar aí o grosso da população que está nas redes sociais, que hoje nós estamos falando em 60%, 70% já, em alguns casos. Muito bom exemplo. A gente está tentando caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, o papo digital feito pelo sistema eletrônico, e eu tenho uma dúvida adicional que eu vou utilizando vocês, a expertise, para jogar no meio das pessoas e usar as minhas próprias dúvidas para compartilhar com o público aqui da TV, através da Rádio Câmara também. Se eu tenho o YouTube como principal indicador, que já passou os outros no uso de ferramentas, mas eu também tenho Facebook e Instagram, eu tenho que utilizar todas essas ferramentas ou tenho que tentar dividir um percentual de utilização dessas estratégias de comunicação na campanha em relação a esse tipo de utilização no dia a dia, ou nada disso que eu falei? Não, é como a gente diz no próprio dia a dia do mercado, pensando em empresas e tudo mais, o correto não é utilizar todas. Se você puder utilizar todas, puder utilizar. O que é poder utilizar? Abrir uma conta todo mundo pode. Poder utilizar é você conseguir publicar o conteúdo necessário no formato específico daquele canal com uma certa regularidade. Ou seja, eu abro um canal no YouTube. Se eu não produzo vídeos, não tem razão para eu abrir um canal no YouTube. Eu crio um perfil no Instagram. Se eu não produzo imagens, se eu não produzo vídeos para o IGTV ou Stories, ou coloco lá uma foto legal, não tem razão de eu ter Instagram. E assim por diante. Então, assim, o Twitter é um grande caso também, né? O Twitter é muito, na época de eleição, o Twitter é uma ferramenta muito utilizada e tudo mais. Mas o Twitter, ele exige, por exemplo, uma presença constante, uma colocação de ideias constante, um comentário sobre o que está acontecendo constante.
E é isso que movimenta o Twitter. Eu ponho um conteúdo, ele já gera... Quer dizer, ou seja, se eu não tenho essa disponibilidade, se eu não tenho uma equipe que vai produzir esse conteúdo para mim, com essa velocidade, também vai estar antenado para entender o que está acontecendo, se manifestar, se posicionar, colocar, fazer uma réplica, uma tréplica. Se eu não tenho isso, não é uma vantagem eu estar no Twitter, porque senão eu posso levar... Eu vou usar uma expressão, vou levar pau ali no Twitter e não vou conseguir responder. Então, o que eu diria? Como a gente também recomenda para todas as empresas e pessoas, escolham aqueles canais que tenham mais a ver com o seu público e aqueles que você consiga alimentar, com que você consiga gerar um relacionamento. Por que eu tenho rede social? O que é a rede social, se não um canal de relacionamento? É um canal a mais de relacionamento. Eu tenho uma outra pessoa lá na ponta com a qual eu quero me relacionar, criar um diálogo. Se eu só tenho o canal, mas eu não crio diálogo, eu tenho um telefone, mas não ligo para ninguém. E também não atendo ninguém. Então, não adianta você ter o telefone. Então, crie os seus perfis naquelas redes que tem a ver com o seu público e utilize-as da melhor maneira possível. Eu quero fazer só Facebook, porque o Facebook... O que acontece com o Facebook? Ele é mais geral, né? Ele é mais generalizado, tanto em termos de público quanto de recursos. Ele aceita bem vídeo, aceita bem foto, aceita bem um texto um pouco maiorzinho. Então, ele é mais genérico. Então, invista no Facebook. Com certeza, eu diria para você investir no Facebook, diria para investir no Instagram, porque ele é da mesma empresa do Facebook. E claro que, se você for produzir vídeo, que nós já falamos sobre isso, é interessante que você tenha o YouTube também. Mas mais importante do que isso tudo é fazer o conteúdo correto, né, Nelson? Legal, eu notei sua frase aqui, eu tenho telefone, mas não falo com ninguém para lembrar, para emprestar frases, que o jornalista, ele nunca é um gerador de ideias necessariamente, ele é um cara que fica lá e nem um bom pescador, pescando conteúdos, eu gosto de frases. Paulo, muito obrigado por ter conversado conosco aqui no Papo Digital, a gente tem 40 dias em torno da campanha oficial pela frente, e aí a gente traça um caminho aqui como sugestão, para a gente ver depois se os candidatos, as candidatas, essas centenas de pessoas que se inscreveram para tentar ser representantes populares, baita desafio, né? Se eles acabaram conseguindo fazer, pelo menos aqui nas redes sociais, a lição de casa direitinho para atender os seus públicos, ou se com o resultado das urnas vai ser interessante a gente ver depois, para a gente balizar o que a gente conversou, eventualmente, como sugestão aqui, para ver se aqueles que conseguiram utilizar bem, aqueles que tiveram um resultado positivo em relação à parte do uso dessa ferramenta aqui nesse processo. Obrigado, eu que agradeço aí. Vamos acompanhar e ver aí se nessas eleições, mais uma vez, muda um pouquinho e que para as próximas eleições os candidatos comecem a se preparar e entender um pouquinho mais como é que funciona aí os meios digitais. Legal. Gustavo Cândido, obrigado por conversar conosco aqui pelo meio literalmente digital no Papo Digital. Obrigado, Nelson. Espero que agora que a gente encontrou este caminho aqui, faz mais sentido do que nunca que a gente continue, né? E num próximo programa a gente comentar as eleições e também trazer outros temas aí. É um prazer. Muito obrigado. O Papo Digital pela TV Câmara Bauru está disponível no YouTube com toda a série dos programas. Lá tem vários assuntos. A gente falou muito sobre outros tantos elementos ao longo desse percurso, aproveitando a especialidade do Paulo Milveu e do Gustavo Cândido para conversar conosco na nossa missão pública aqui, em rádio, televisão e, claro, nas plataformas de internet, as plataformas digitais. Até o nosso próximo encontro.